está na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Hoje, no nosso quadro A Bíblia tinha razão, nós vamos responder aqui a pergunta da Ingrid Costa. Ela é da cidade do Rio de Janeiro e ela quer saber por que em Israel não havia a tribo de José. O quê? Não acredito. Eu já até respondi essa pergunta aqui já algumas vezes. Por que não existia essa tribo de José, né? Como entender a passagem em Gênesis, capítulo 48, versículo 5, na qual o patriarca adota os próprios netos. Então vamos lá, vamos explicar aqui por que não tinha a tribo de José. É necessário, o povo de Israel, eles tinham que honrar a José por seus efeitos, né? Seus efeitos especiais e históricos, familiares e até religiosos. Porque nós sabemos que foi José que cuidou do povo de Deus quando eles estavam passando fome, né? Quando houve uma fome em todo o planeta Terra. O quê? Não acredito. E eles estavam ali passando fome. Os irmãos de José tinham vendido ele. E agora ele era o governador do Egito, né? Ele era o governador do Egito. E com a provisão de Deus, ele soube que ia ter a fome, né? Deus revelou a Faraó, mas como Faraó não era homem de Deus, e aí não soube interpretar. Porque quem não é homem de Deus, mulher de Deus, não sabe interpretar as coisas de Deus, né? Então o José sabia o resultado do sonho. Então se preparou para aquele momento. E quando os irmãos de José, que tinham vendido ele, estavam no aperto, né? Passando fome, Deus usou José para cuidar deles. Então era necessário ter todo o cuidado com respeito e honra, né? Para com José. Ele conferiu o direito de figurar, né, como uma das 12 tribos. Então era necessário honrar a José. Foi uma espécie de honra que Israel fez a José, né? Uma espécie de honra, porque lhe dá o direito de figurar como um das 12 tribos de Israel. Então constitui-se ali um ato lógico, né? Um ato lógico. Todavia, um paradoxo, né? José não figura na lista das tribos israelitas, conforme em Números capítulo 1. Antes sim, atrelada ali a lista das tribos de seus filhos, né? A Efraim e Manassés. Então, as razões que desencadearam essa ocorrência supranacionada pode ser compreendida a partir de uma análise. Nós fizemos uma análise de alguns textos do livro de Gênesis, as quais tratam vai ali tratar dessa situação, né? Então a gente fazer ali a análise desses textos e a gente tem que tratar aqui algumas ações de José, de Jacó para com os seus filhos, né? Então vamos tratar aqui algumas ações de Jacó para com seus filhos e por conseguinte para com as tribos israelitas. Então, a centralidade das razões de não termos ali a tribo de José, isso aqui está ligado de forma direta à questão da primogenitura, né? A questão da primogenitura. O quê? Não acredito. Porque está ligado à primogenitura, a lei da primogenitura dos filhos de Jacó. Então, o primogênito de Jacó, a gente sabe que foi Rúben, né? Mas ele perdeu essa posição por deitar-se com Bila. Não acredito. Ele perdeu essa posição porque ele deitou com Bila, né? Tá lá em Gênesis capítulo 35, versículo 22. Daí você já sabe o que eu estou dizendo, né? Que tem crianças assistindo o programa aí, a gente não pode ir diretamente. Então, em uma sequência cronológica, te acalma, menino.
se a gente fizer uma sequência cronológica, a primogenitura, ela deveria então passar para Simeão, né? E em caso de impedimento deste, a Levi, né? Levi é que era, se Simeão fosse impedido, Levi receberia essa incumbência. Todavia, por decorrência das suas ações equivocadas, né, lá em Gênesis 34, 25, então ambos também perderam o direito. Tanto Levi como Simeão perderam o direito à primogenitura, conforme Gênesis 49, versículos 5 e 7. Então Jacó confere esse direito de primogenitura em sua dimensão material. Ele confere essa primogenitura a José. O quê? Não acredito. A José. Embora Judá fosse o quarto nessa linha de sucessão de primogenitura, a ele é conferido os direitos espirituais da herança. Visto daí vem a linhagem messiânica. Eita glória! Entendeu? Então tá lá em Gênesis 49, versículos 8 e 10, se a gente for avaliar. Não, irmã, irmã. Se acalme. Se acalme, tá? Fique quietinha aí. Sente bem aí. Toma uma aguinha, toma. Uma aguinha aí pra ela. Água. Isso. Respire fundo, ó. Ai. Tá melhor? Melhorzinha, tá? Tá bom. Deixa eu explicar aqui. Então, essa José, embora José recebeu isso foi conferido a José, foi conferido os direitos espirituais da herança. Visto daí vinha a linhagem messiânica. Então, por causa da linhagem messiânica, foi que José recebeu esse direito, né? Essa herança de forma espiritual. Então, Jacó ascende José a primogenitura por meio de adoção dos filhos de José. Ele adotou os filhos de José, entendeu? Manassés e Efraim, a condição de filhos do próprio patriarca, né? Então eles foram acolhidos como filhos do próprio patriarca, certo? Então tá lá em Gênesis 48, versículo 5. Sendo que a partir de então ambos são nominados entre as tribos de Israel. São considerados tribos, né? Membros das tribos de Israel. Então foi isso que aconteceu. Então estão ambos nominados entre as tribos de Israel. Essa prática de adoção de netos por um avô era um costume costumeiro ali em Israel, no Oriente Médio, conforme se pode ver em um antigo texto ugarítico e também no parágrafo 170 do Código de Hammurabi. O texto de Gênesis 48 narra um quadro envolvendo 3 gerações de uma família, onde José traz perante seu pai Jacó os seus filhos Manassés e Efraim, e que nessa época eles teriam cerca de 18 a 20 anos de idade. O quê? Não acredito. E os faz ajoelhar-se ante o patriarca. Essa era parte do processo, um ritual simbólico, né, de adoção de Manassés e Efraim, que passaram a ser reconhecidos agora como descendentes diretos de Jacó, né? Então foi por isso que eles estão ali nas tribos, né? Passaram a ser reconhecidos como descendentes diretos de Jacó. José, de acordo com o versículo 12, ele renuncia por favor de seu pai o direito de paternidade sobre seus filhos, inclinando-se em reverência a seu pai. Com esse processo de adoção, os jovens, ou seja, ele renuncia o direito de pai e passa para o Jacó, né? Com esse processo de adoção, os jovens tornam-se os primogênitos de Jacó, né? Eita glória! Os primogênitos de Jacó. E como era costume entre os povos do Médio... Irmã. Não, se acalma. Se acalma, minha irmã. Traz lá, menino, uma água com açúcar pra ela, traz.
Vai lá buscar uma água com açúcar pra irmã aqui. Ela se exalta do nada, né? Ô, minha irmã, vai deixar eu explicar, vai? Vai deixar eu explicar aqui, entendeu? Então, Jacó, os jovens tornaram-se primogênitos de Jacó, como era costume entre os povos do Oriente Médio Antigo. Então, essa primogenitura era conferida a certos privilégios, né? Na divisão, por exemplo, da herança, né? Né? Entre o que eles iam receber, porção dobrada, né? Olha aí, Deuteronômio 21:17. Então, esse caso não foge à regra, visto que José tem direito, por meio dos filhos, a 2 territórios da terra prometida. E com a sua bênção que tinha recebido de Deus, no versículo 3, no versículo 3 ao 16, Jacó José recebe as bênçãos de Deus, né? Ali através de Efraim e de Manassés. Então a bênção, ela perpassa o caráter pessoal e expressa-se com a abrangência extensiva a toda a nação. Então ela vai passando de José aos filhos e dos filhos a toda a nação de Israel. Então é sempre bom estar perto de quem é abençoado, né? Assim como se pode ver no versículo 20, onde o relato bíblico, ele assim expressa a bênção do patriarca. Em ti, José, bendirei a Israel como nação, dizendo, faça Deus como a Efraim e como a Manassés. Então José foi levado à condição de primogenitura e faz parte das tribos israelitas de forma extensiva através da adoção de Efraim e Manassés por Jacó. Eita glória! Eita glória! E no final nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. E não tem como questionar com ela, tá bom? Depois de esclarecermos todos aqui esses fatos, porque não tem a tribo de José, e explicamos aqui também porque que José chegou à primogenitura através de todo esse processo, um ritual, né, que acontece de adoção dos seus filhos, nós chegamos à conclusão de que a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados porque ela é a palavra de Deus. Agradecemos o seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Vou mandar aqui um alô, um abraço aqui aos nossos pastores lá do Campo Tirirical, que estão sempre aqui acompanhando a programação do Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Mandar um abraço ao pastor Luiz Lima, também acompanhando nossa programação. Mandar aqui um abraço ao pastor Gerson Lima e também ao pastor Ivanaldo, né? Tá sempre com a gente. Quem mais? O missionário André, né? O missionário André. Ele é missionário ou é pastor? O André. Tem 2 André, né? É o André lá do Jacamim e tem o André, são 2 missionários André. Um abraço logo para os 2 missionários André. Abraço também para o missionário Alan. Eu vou ficando por aqui. Agradeço o seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Prometo voltar numa próxima oportunidade, se Deus nos conceder esta oportunidade. A todos vocês, uma ótima tarde. Vou deixar vocês agora com a Célio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade. Tchauzinho, fui! Chegamos ao final de mais um programa. Bom dia, super dia!